ainda falando das subestações, né, os tipos que a gente encontra. Quanto ao isolamento, aí você tem as subestações AIS, aqui eu vou passar mais rápido aqui também, a GIS e a híbrida. Basicamente são esses três, né? Não tem muito como fugir disso. 90%, não sei, talvez mais, talvez um pouco menos, das subestações aqui no Brasil, AIS. Não tem jeito, cara. É isso aqui, ó. Subestações isoladas AA. E normalmente, primeiro que é uma solução, né? Ela já é consolidada, tá, no mercado. Então, todo mundo, na cabeça, se você falar o que é uma subestação, vem essa imagem aqui na cabeça. Ninguém vai pensar no AGIS. A subestação é GIS. Ninguém vai pensar no AGIS. Ou ninguém vai pensar no módulo híbrido. A subestação é desse tipo aqui, é disjuntor, é TC, para-raio convencional. Pátio britado, viazinha de acesso, um muro, as estruturas de concreto ou metálica, chaves, né? Então, essa forma aqui é a mais difundida, é a mais consolidada, muitas vezes é a que tem o menor custo, de fato, tá? Por mais que exija uma área maior, mas acaba que nos custos dos equipamentos, nos custos das próprias estruturas, da própria expertise em si, né? Você consegue empresas que não precisam ser tão especializadas para construir uma subestação nesse modelo aqui. Então, quando você olha esse custo global, geralmente a subestação AIS, né, a subestação isolada A, ela realmente ela acaba sendo mais barata, né? E aí por isso que ela é difundida assim, né? Porque no sistema elétrico são duas questões, né? O pessoal avalia. É a questão técnica e o custo. Questão técnica, tá ok? Ok, atende, beleza. Então vamos ver o custo. O custo é muito alto? É muito alto. Então, opa, não vamos fazer desse jeito. Volta para o técnico, arruma outra solução. O técnico, assim, funciona? Funciona. Vamos para o custo. Custo médio, dá para diminuir? Dá. Então volta para o técnico. O técnico, como vai ser? Assim, assim, assado. Pronto. E agora, qual é o custo disso? Pô, essa ficou mais barata de todas. Então, tá atendendo da mesma forma? Então, atende. Quantas subestações dessa aqui a gente tem, né? Quantas tem em operação? Quantas estão ali há 50, 60 anos? Então, a GIS é confiável? É confiável. A GIS, a área é menor? É menor, de fato. Agora, para botar uma GIS, geralmente naquele modelo turnkey, né? Porque exige maior especialização. Então, a gente, por exemplo, que é de projeto, a gente acaba que não consegue se envolver no mesmo nível de quando é uma subestação isolada A. Quando ela é isolada A, a gente entra no detalhe. Posição dos barramentos, onde vai ficar o transformador assim, assim, assado. Na GIS, beleza. Agora tem umas coisas, né? Tem alguns pontos que só o fornecedor, né, que é o especializado naquilo que ele vai conseguir determinar. Então você acaba tendo que trabalhar ali a quatro mãos, né? Você junto com o próprio fornecedor para achar aquela solução. E aí, de fato, a GIS em si, né, que é aquela que é isolada a gás, né? E aí essa grande diferença, quando você tem subestação isolada a ar, você tem uma fase aqui, a outra aqui, o isolante é o ar. Quando você tem GIS, né, os tubos, né, os barramentos estão dentro dessas tubulações, você tem isoladores ali que suportam esses barramentos, e dentro você vai ter um gás pressurizado, um gás altamente pressurizado para aumentar a rigidez dielétrica. E aí, essa rigidez dielétrica ela acaba ficando muito maior do que o ar, quando esse gás está pressurizado. Então, a GIS ela se torna muito mais compacta. E aí, naqueles locais onde você tem problemas, né, de terreno, você tem áreas menores, a GIS pode ser interessante. Shopping, alguma coisa assim, que você talvez não tenha tanta área também, ou você não quer deixar muito exposto, você quer deixar numa sala fechadinha, a GIS pode ser uma boa opção também. Tá? Mas, via de regra, normalmente o custo é um pouco maior, né, ou consideravelmente maior, dependendo do projeto. Porém, existem situações que tem que ser GIS, né, digamos assim, ou que a GIS se torna viável, ou mais viável do que a AIS, ou mais segura.
Enfim, você acaba optando pela GIS de forma racional, né? Não simplesmente porque gosta da GIS. Acaba sendo uma decisão técnica, econômica, racional. Mas, é claro, é um caso de se avaliar projeto a projeto. Tá? Esse projeto aqui, geralmente você cai na IS. Né? Somente subestação de concessionária, ela tende a ir para a IS, porque ela compra equipamento em escala, ela já compra as estruturas em escala, ela já tem as empresas que executam o serviço para ela. Então, aquele modelo, as equipes de manutenção, elas já são ó, treinadas para mexer com TC, com chave convencional. Quando tu coloca um AGIS, acaba que muitas empresas não têm isso. E aí é uma tecnologia diferente, aí a manutenção investe em equipamento, investe em treinamento, enfim. Além da própria cultura, né, que às vezes é difícil vencer. Né? Quem trabalha na manutenção aí sabe que a questão da cultura, né, é um pouco difícil de vencer e também sabe das dificuldades, né, que a manutenção tem e talvez por isso também tem uma certa resistência para essas mudanças. Então a GIS, muitas vezes ela é preterida, né, quando você compara ali com a subestação isolada AA. E você tem um modelo híbrido que não é uma coisa nem outra, né? É um equipamento que ele consolida ali vários outros equipamentos, estão dentro de um módulo híbrido. Você tem ali TP, aí pode ter TP, né? Mas geralmente é TC, chaves e disjuntores. Todos consolidados dentro de um mesmo invólucro aqui. Você tem a caixa de comando, tá? Então, o módulo híbrido ele acaba sendo também, né, dependendo aí do arranjo, da área que você tem, do contexto do projeto, pode ser uma opção interessante. Existem situações que ele acaba sendo nem, né? Porque ele não é nem GIS, nem AIS. Então, ele não ganha em custo, não ganha em área, mas determinados projetos acaba sendo uma boa opção mesmo.